O mundo natural é um espetáculo de vida, inteligência e adaptação, onde cada criatura revela habilidades que desafiam a lógica e a ciência, algumas escapando da morte, outras manipulando o ambiente para caçar, e outras ainda movendo-se de formas que parecem impossíveis para seu tamanho ou estrutura. Prepare-se, pois a última criatura desta jornada vai realmente impressionar. Nas profundezas misteriosas do oceano, onde a luz do sol se dissolve em azul escuro, vive uma criatura quase invisível, mas extraordinária. A Turritopsis dohrnii, conhecida como a água-viva imortal. Descoberta por cientistas italianos no final do século XIX, ela mede apenas alguns milímetros, mas desafia tudo o que sabemos sobre envelhecimento e morte. Seu corpo transparente lembra um delicado sino de vidro, pulsando suavemente enquanto flutua entre as correntes. Dezenas de tentáculos finos se estendem da borda, capturando plâncton microscópico e pequenos organismos, essenciais para sua sobrevivência. À noite, sua bioluminescência ilumina as águas profundas, criando um espetáculo silencioso e hipnótico. Mas o que realmente torna a Turritopsis dohrnii única é seu ciclo de vida reversível. Quando enfrenta estresse extremo, ferimentos ou até mesmo a velhice, ela realiza um processo chamado transdiferenciação. Suas células adultas se transformam em células jovens, revertendo a um estágio inicial chamado pólipo. É como se uma borboleta voltasse a ser lagarta. Esse processo pode se repetir inúmeras vezes, tornando-a, na prática, biologicamente imortal. No entanto, ela não é invencível. Predadores como peixes, tartarugas e até outras águas-vivas podem devorá-la, e doenças ou mudanças ambientais também representam ameaças. Cientistas estudam a Turritopsis dohrnii em busca de pistas sobre o envelhecimento, regeneração celular e possíveis aplicações médicas. Seu segredo está em genes e proteínas que controlam o ciclo celular, inspirando pesquisas sobre longevidade e tratamentos para doenças degenerativas. No ecossistema marinho, a água-viva imortal desempenha um papel importante como predadora de plâncton e como presa para outros animais. Sua presença ajuda a manter o equilíbrio das populações e a saúde dos oceanos. A Turritopsis dohrnii nos lembra que, mesmo nas formas de vida mais simples, podem estar escondidos os maiores mistérios do universo. Sua existência desafia a lógica, inspira a ciência e nos convida a olhar para o oceano com ainda mais admiração. Enquanto algumas criaturas desafiam a morte com força bruta, outras reescrevem as regras da sobrevivência, desafiando nossa própria percepção de inteligência e adaptação. Nas águas quentes e rasas do Sudeste Asiático, sobre planícies de areia aparentemente vazias, onde se esconder é um luxo, vive uma criatura que transformou a vulnerabilidade em uma arte. Este é o polvo mimético, Thaumochtopus mimicus. Descoberto apenas no final do século XX, ele é um mestre ilusionista que desliza pelo fundo do mar. Ao contrário de outros polvos que preferem se esconder em fendas de corais, o polvo mimético prospera em campo aberto, transformando o que seria uma sentença de morte em seu palco pessoal. Sua habilidade começa na pele. Uma complexa rede de células controladas pelo cérebro, cromatóforos para a cor, iridóforos para a iridescência e leucóforos para o branco, permite que ele mude de cor, padrão e textura em uma fração de segundo. Não é apenas camuflagem passiva, é uma performance ativa e consciente. Mas a sua genialidade vai muito além da pele. O polvo mimético não apenas se mistura ao ambiente, ele se torna outras criaturas. Seus braços flexíveis se contorcem e se moldam em uma dança de engano. Ele pode esconder 6 de seus tentáculos na areia, ondulando os outros 2 para se passar por uma cobra marinha venenosa, um aviso claro para qualquer predador. Em outro momento, ele espalha seus braços, imitando as espinhas intimidadoras e venenosas de um peixe-leão. Ou então, achata seu corpo e desliza pelo fundo,
replicando perfeitamente o movimento de um linguado. Cada transformação é uma decisão estratégica, muitas vezes escolhida para counterar um predador específico que se aproxima. Essa capacidade de avaliar uma ameaça e selecionar a imitação mais eficaz revela um nível de inteligência cognitiva raramente visto no reino animal. O polvo mimético não é apenas um sobrevivente, ele é um ator, um estratega e um ilusionista. Um verdadeiro mestre do disfarce, cuja existência nos lembra que, nas profundezas do oceano, a realidade é muitas vezes mais estranha e maravilhosa do que a ficção. Deixando para trás os oásis de vida, mergulhamos no coração do deserto do Saara, um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui, a areia pode atingir temperaturas letais de até 70 graus Celsius. No pico desse calor infernal, quando a maioria das criaturas busca refúgio, uma pequena maravilha da engenharia natural ousa desafiar o sol. Esta é a formiga prateada do Saara, Cataglyphis bombicina. O seu segredo para a sobrevivência começa com a sua armadura deslumbrante. O corpo da formiga é coberto por uma densa camada de pelos prateados com uma secção transversal triangular única. Esta estrutura notável funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar visível e infravermelha, ao mesmo tempo que irradia eficientemente o calor do seu próprio corpo. É um sistema de refrigeração passivo, perfeitamente adaptado para desviar os raios implacáveis do deserto. Mas a sua defesa não é apenas passiva. A formiga prateada é uma velocista. As suas pernas, mais longas em proporção ao seu corpo do que as de outras formigas, não só a mantêm mais afastada da areia escaldante, mas também lhe permitem atingir velocidades estonteantes. Ela pode percorrer até 108 vezes o comprimento do seu corpo por segundo. Este ritmo frenético é crucial, pois tem uma janela de tempo muito limitada, muitas vezes apenas 10 minutos, para encontrar comida e regressar à segurança do seu ninho subterrâneo antes de sucumbir ao calor. Ela emerge precisamente quando seus predadores, como os lagartos, são forçados a esconder-se do calor. O seu objetivo é encontrar as carcaças de outros insetos que não tiveram a mesma sorte. Para navegar neste vasto e homogêneo mar de areia, a formiga prateada utiliza um sofisticado sistema de orientação. Ela usa a luz polarizada do Sol como uma bússola celestial e conta meticulosamente cada passo para calcular a distância percorrida. Este método, conhecido como integração de caminho, permite-lhe traçar a rota mais curta e direta de volta para casa. A formiga prateada do Saara não apenas sobrevive ao calor, ela o domina, transformando o momento mais perigoso do dia na sua maior oportunidade. Nas Ilhas Galápagos, a iguana marinha Amblyrhynchus cristatus desliza nas águas frias com graça e precisão, mergulhando até 25 metros para se alimentar de algas submersas. Seu corpo adapta a circulação sanguínea para conservar oxigênio durante longos períodos sem respirar, e ao emergir da água gelada, sua pele escura absorve rapidamente o calor do sol, ativando o metabolismo e preparando-o para o próximo mergulho. Cada detalhe de sua fisiologia é uma obra-prima de sobrevivência e adaptação. Nas copas úmidas das florestas tropicais do Sudeste Asiático, um pequeno anfíbio desafia a gravidade e a imaginação. A rã voadora de Wallace, Rhacophorus nigropalmatus. Descoberta pelo naturalista Alfred Russel Wallace em 1869, esta espécie tornou-se famosa por sua habilidade única de planar entre as árvores, saltando distâncias de até 15 metros. Seu corpo é leve e aerodinâmico, com membros longos e finos. O destaque são as membranas interdigitais, que se abrem como verdadeiros paraquedas verdes, permitindo que a rã deslize suavemente pelo ar. Ao saltar de um galho, ela estende as patas e abre as membranas, controlando a direção e a velocidade com movimentos precisos. Essa adaptação evolutiva reduz o risco de predadores e facilita a busca por alimento e parceiros. A rã voadora de Wallace vive principalmente em árvores altas,
raramente descendo ao solo. Seu habitat são florestas tropicais densas e úmidas, onde a vida pulsa em todos os níveis da vegetação. Durante a época de reprodução, as fêmeas constroem ninhos de espuma nas folhas sobre lagos ou poças temporárias. Os girinos caem na água ao nascer, completando o ciclo de vida entre dois mundos, o aquático e o arbóreo. Além de sua incrível habilidade de planar, a rã voadora possui olhos grandes e visão aguçada, essenciais para calcular saltos e detectar ameaças em meio à folhagem densa. Infelizmente, o desmatamento e a destruição do habitat ameaçam a sobrevivência desta espécie extraordinária. A conservação das florestas tropicais é vital para garantir que a rã voadora continue a encantar o mundo com seus voos silenciosos. A rã voadora de Wallace é um lembrete de como a evolução pode criar soluções surpreendentes para os desafios da vida e de como cada espécie é uma peça insubstituível no grande mosaico da natureza. Nos cantos úmidos de florestas, sob folhas caídas e até mesmo na superfície da água, vivem os springtails, criaturas minúsculas, mas incrivelmente abundantes, que habitam quase todos os ambientes terrestres do planeta. Com corpos alongados e antenas sensíveis, os springtails possuem uma estrutura única chamada furca, uma espécie de alavanca dobrada sob o abdômen. Quando ameaçados ou em busca de locomoção rápida, liberam a furca, catapultando-se no ar em saltos impressionantes para seu tamanho. Apesar de quase invisíveis a olho nu, existem milhares de espécies de springtails, variando em cor, forma e comportamento. Eles desempenham um papel vital na decomposição de matéria orgânica, reciclando nutrientes e mantendo a saúde do solo. Além disso, os springtails interagem com fungos, bactérias e até outros pequenos animais, formando uma teia de relações essenciais para o equilíbrio ecológico. Cada salto, cada movimento, contribui para a incrível engenhosidade e resiliência desses pequenos mestres do solo. Entre os arbustos e galhos úmidos das florestas tropicais de Madagascar, surge uma criatura de cores hipnotizantes: o camaleão-pantera, Furcifer pardalis. Este réptil é um verdadeiro mestre da transformação, adaptando-se perfeitamente ao seu ambiente exuberante. Seu corpo alongado e cauda preensil permitem que ele se mova lentamente entre os galhos, quase invisível aos olhos de predadores e presas. Cada dedo de suas patas é dividido em dois grupos opostos, formando uma pinça perfeita para agarrar ramos finos. O segredo mais fascinante do camaleão-pantera está em sua pele. Milhares de células especiais, chamadas cromatóforos e iridóforos, permitem que ele mude de cor em segundos. Essa habilidade não serve apenas para camuflagem, mas também para comunicação, regulação térmica e até demonstração de humor. Durante a época de reprodução, os machos exibem tons vibrantes de azul, verde e vermelho para atrair fêmeas e intimidar rivais. Cada padrão é único, como uma impressão digital. Os olhos do camaleão-pantera são verdadeiras maravilhas da evolução. Eles se movem de forma independente, permitindo uma visão de quase 360 graus. Com precisão cirúrgica, ele calcula a distância até a presa, preparando-se para o ataque. Em um instante, sua língua pegajosa, que pode ser até 2 vezes o comprimento do corpo, dispara a uma velocidade impressionante, capturando insetos desavisados com precisão absoluta. Além de caçador habilidoso, o camaleão-pantera desempenha papel vital no equilíbrio ecológico, controlando populações de insetos e servindo de alimento para aves e serpentes. Sua reprodução é ovípara. A fêmea enterra os ovos no solo úmido, onde permanecem protegidos até a eclosão. Infelizmente, a destruição do habitat e o comércio ilegal ameaçam a sobrevivência dessa espécie extraordinária. Proteger as florestas de Madagascar é essencial para garantir que o espetáculo do camaleão-pantera continue encantando o mundo por muitas gerações. O lagarto de fogo, Salvator merianae,
é um dos maiores e mais impressionantes lagartos da América do Sul. Com corpo robusto, pode atingir até 1,5 metro de comprimento. Sua pele exibe cores vibrantes, variando do verde ao azul e vermelho, com escamas que refletem a luz como se fossem chamas vivas. Habita florestas tropicais, savanas e áreas próximas a rios e pântanos, onde encontra abrigo entre troncos caídos e vegetação densa. Sua distribuição se estende por grande parte do Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. O lagarto de fogo é onívoro. Alimenta-se de frutas, ovos, insetos, pequenos mamíferos e até carniça. Sua dieta variada contribui para o equilíbrio ecológico, controlando populações de presas e dispersando sementes. Com reflexos rápidos, é capaz de escapar de predadores mergulhando na água ou se camuflando entre folhas e galhos. Quando ameaçado, pode inflar o corpo, sibilar e até morder com força surpreendente. Durante a época de reprodução, machos exibem cores ainda mais intensas para atrair fêmeas. As fêmeas depositam ovos em ninhos escavados no solo úmido, onde a temperatura influencia o sexo dos filhotes. Além de sua beleza, o lagarto de fogo desempenha papel vital no ecossistema, sendo presa de grandes aves e mamíferos e ajudando a manter o equilíbrio natural de seu habitat. O lagarto de fogo é um exemplo fascinante de adaptação, resistência e beleza, mostrando como a evolução pode criar verdadeiras obras-primas vivas nas florestas da América do Sul. E finalmente, chegamos ao ápice desta jornada, a savana australiana. Um cenário de contrastes extremos, onde o fogo é tanto destruição quanto renovação. Aqui, entre as gramíneas douradas e árvores retorcidas, vive um dos predadores mais enigmáticos do planeta. São os firehawks, um grupo formado por espécies como o milhafre sibilante, o milhafre preto e o falcão marrom. Eles não apenas dominam os céus, mas também aprenderam a manipular o próprio fogo. Observando atentos do alto, eles identificam focos de incêndio natural ou provocado, pairando sobre o horizonte dourado enquanto o calor distorce o ar. Mas o que os torna lendários é sua habilidade de carregar gravetos em brasa com o bico ou as garras, voando até áreas secas e soltando-os para iniciar novos incêndios. O fogo se alastra rapidamente, forçando pequenos mamíferos, répteis e insetos a fugir desesperados das chamas. Para os firehawks, este é o momento perfeito para caçar. Com precisão mortal, eles mergulham entre a fumaça e as labaredas, capturando presas desorientadas. Essa estratégia revela uma inteligência rara, o uso intencional de ferramentas e manipulação ambiental. Esse comportamento é tão impressionante que faz parte do folclore aborígene há milhares de anos, sendo passado de geração em geração em histórias e pinturas rupestres. Os firehawks não apenas caçam, mas também moldam o ecossistema, controlando populações de presas e influenciando a regeneração da vegetação após o fogo. Em um mundo onde o fogo é temido, eles o transformaram em aliado, mostrando que a inteligência animal pode ser tão surpreendente quanto a humana. Os firehawks são a prova viva de que, na natureza, até mesmo o fogo pode ser domado por asas e inteligência, um verdadeiro clímax de engenhosidade e adaptação no reino animal. A natureza, em sua infinita complexidade e criatividade, nos lembra que ainda há muito a descobrir, que cada criatura possui segredos que desafiam nossa compreensão e que a realidade pode superar qualquer imaginação. Se você se maravilhou com essas histórias, deixe seu like, se inscreva no canal Documentube e ative o sininho para continuar explorando os mistérios do reino animal.